Olá, pessoal! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre as titulações acadêmicas e quem vai explicar um pouquinho sobre isso vai ser o professor Dr. Douglas Novaes, da Unicamp. Ei, Douglas, tudo bem? E aí, Joyce, tudo bom? Então, Douglas, explica aí pro pessoal quem é você e aí eu já vou começar a te bombardear de perguntas. Beleza. Bom, então, como a Joyce já falou, meu nome é Douglas, eu sou professor aí do Departamento de Matemática do IMEC, da Unicamp. Eu sou professor no IMEC desde 2016, né? Eu defendi meu doutorado em 2015, em 2016 eu prestei o concurso e assumi aí como professor do IMEC. Tá, então já que a gente vai falar sobre as titulações, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar é quais são as titulações acadêmicas, né? A gente pode falar das titulações a nível de graduação e das titulações a nível de pós-graduação. Então, titulação a nível de graduação, você tem bacharel, você tem o tecnólogo, você tem a licenciatura. Né? Então, basicamente, uma titulação acadêmica é um título que a universidade te fornece depois de cumprida determinado ciclo dentro da universidade. Aqui no Brasil, você em geral faz ali algumas disciplinas e se forma como bacharel. Né? Então, bacharel em Direito, ou bacharel em Física, bacharel em Engenharia, etc. Né? Você pode fazer um outro ciclo de disciplinas e se formar em licenciado também, né? Licenciado em Matemática, licenciado em Física, etc. Né? Ou também tem um outro tipo de ciclo na graduação que você pode fazer e obter um título de tecnólogo. Né? Então, tecnólogo em saneamento básico, tecnólogo em logística, etc. E Esses qual são é a os tipos. diferença, assim, dessas três titulações da graduação? Basicamente são as áreas de atuação. Né? Por exemplo, comentar um pouco mais sobre a matemática, que é onde eu estou mais envolvido. Quando você obtém um título de licenciado em matemática, por exemplo, você pode prestar concurso público para se tornar professor do Estado, né? Professor do ensino médio, do ensino fundamental, etc. Um título de bacharel não te daria essa possibilidade. No meu caso, eu tenho o título de licenciado, no entanto, isso não impediu de eu continuar a minha carreira acadêmica. Depois, né, feita a graduação, depois que você obtém um desses títulos de graduação, você pode tentar um título de pós-graduação. Existem basicamente duas vertentes aí de pós-graduação, que é a lato sensu e a stricto sensu. Né? Lato sensu, que é uma pós-graduação mais ampla, basicamente são as especializações. Né? Essas pós-graduações estão mais ligadas ao setor privado, à indústria. Né? A segunda classe de títulos de pós-graduação, que faz parte do stricto sensu, que é algo mais estrito, aí é onde você encontra os cursos de mestrado e doutorado. Muito mais ligado à pesquisa acadêmica do que simplesmente um up no seu currículo para você poder prosseguir na sua carreira. Né? E aí, já que temos então o mestrado e o doutorado, que são ambos para pesquisa, o que difere um do outro? Então, o produto final do mestrado é uma dissertação de mestrado. Né? Então, você começa no seu mestrado lá, começa a fazer algumas disciplinas, procura um orientador, esse orientador vai te passar algum projeto de pesquisa, e, em geral, o produto final desse projeto de pesquisa não é necessariamente, pode ser, mas não é necessariamente algo novo, algo inédito na área que você está pesquisando. Mas tem um objetivo principal aí, você aprender a como fazer pesquisa. Isso certamente tem grandes variações dependendo da área que você vai desenvolver o seu mestrado. Tá? Então, é isso que eu estou falando, vale muito para matemática, mas dependendo da área, talvez a sua pesquisa de mestrado tenha que ser original. Então, eu me comprometo aqui com a matemática. Tá? E, claro, áreas cercanas. Né? Por exemplo, existem programas de pós-graduação que no mestrado te dá a possibilidade de, ao invés de você escrever uma dissertação de mestrado que gasta bastante tempo, né, você cursar disciplinas do doutorado, ao invés de fazer a dissertação de mestrado. Né. Isso tem, claro, alguns pontos positivos, mas a escrita da dissertação de mestrado também é um aprendizado muito valioso aí para a sua carreira acadêmica. Né. Essa coisa de trocar
a dissertação de mestrado por disciplinas do doutorado é algo que está muito relacionado com um outro tipo de pós-graduação também, que é o doutorado direto, né? Muitas pessoas têm a dúvida, mas para fazer doutorado eu preciso fazer mestrado? É necessário? O diploma de mestrado é um pré-requisito para o doutorado? Não, né? Você pode fazer o seu doutorado sem ter feito mestrado. Não, basicamente, você tem que fazer também disciplinas, né? Tem que cursar as disciplinas aí, mas basicamente você não vai ter necessidade de escrever uma dissertação de mestrado, né? Se você opta pelo doutorado direto. Né? Então, aí a gente já passa a falar do doutorado. O objetivo do doutorado, o produto final do doutorado, é o desenvolvimento de uma pesquisa inédita na sua área. Tá? Então, para quem está fazendo doutorado, quem inicia um doutorado, tem que ter essa consciência, né, de que você vai ter que desenvolver pesquisa, né? E essa pesquisa tem que ser inédita. Né? Então, por exemplo, você está na matemática, sei lá, você vai ter que demonstrar um teorema novo aí da sua área, ou criar uma área, seja lá o que você vai fazer, mas tem que ser inédito. Para terminar o doutorado, você precisa publicar um artigo ou existem exceções, assim? Porque já que o doutorado é para fazer uma coisa inédita, essa coisa precisa ser publicada? A tese de doutorado é uma publicação. Ah, ótimo. Entendeu? A tese de doutorado é uma publicação que é publicada pela sua universidade. Tá? Então, essa é a sua publicação. A resposta para a sua pergunta é sim. No entanto, não precisa ser necessariamente um artigo. Tá? Artigos, ótimo. Tá? Artigos, acho que isso esclarece bastante. Para você publicar um artigo, leva um tempo, né? Então, dependendo do cronograma do seu projeto de pesquisa de doutorado, às vezes não dá tempo de produzir um artigo. Tá? Mas aquilo que está na sua tese deveria ser passível de publicação de artigos científicos. Muito bem, acho que então já deu para entender aí que temos diferentes títulos, né, acadêmicos para graduação, depois tem o mestrado e o doutorado, e eles são diferentes entre si, e aí tem o pós-doutorado. Mas se isso não é um título, por que a gente precisa, ou deve, ou é recomendado entrar num pós-doutorado? O pós-doutorado é aquilo que você faz depois de concluir o seu doutorado, depois de ter o título de doutor, né? E, em geral, não é regra, antes de entrar numa universidade. Tá? Então, vamos dizer assim, é esse período que você tem o título, mas não tem uma posição dentro de uma universidade, então você pode aplicar para uma bolsa de pós-doutorado. O que você faz no seu pós-doutorado? Preciso defender uma tese, preciso escrever monografia, preciso fazer isso e aquilo? Não. O seu pós-doutorado é basicamente, você é contratado em algum lugar para ser um pesquisador. Né? Então você vai para uma universidade para desenvolver a sua pesquisa nessa universidade. E você não tem exatamente um salário da universidade, porque não é a universidade que te paga. Pode ser uma bolsa vinculada à universidade, mas, vamos dizer assim, não seria um vínculo empregatício. Né? Em algumas situações, dependendo da bolsa, você tem que dar aula. Né? Uma carga didática reduzida, porque o objetivo principal do pós-doutorado é desenvolvimento de pesquisa. Uma outra possibilidade é, se você vai prestar um concurso público, tem uma concorrência. Né? Você presta um concurso público, tem várias pessoas que estão prestando. Né? Então, você precisa de um bom currículo. O que significa, na área acadêmica, um bom currículo? Dentre muitas coisas, significa artigos publicados. Tá? Então, o pós-doutorado é o momento que você pode estruturar os seus artigos provenientes da sua tese, por exemplo, e submeter esses artigos para publicação. Só para ficar claro, não tem isso de título de pós-doutor, ninguém é pós-doutor em nada. Tá? É basicamente um período aí de pesquisa que pode ser utilizado tanto num momento de transição entre finalização do doutorado e ingresso numa universidade como professor, ou durante o seu período de professor, mas se você é professor novo, né, depois tem professor visitante, recebem outras atribuições esse período de pesquisa. Mas, em geral, se você é um pesquisador novo, você pode se abster da sua docência para ir fazer pós-doutorado em em instituto no exterior, ou enfim. Okay? Ficou claro? Ficou claríssimo. Então, ok. Se o pós-doutorado não é
um título. Qual é o último título? O último título, tá. Então, depois de caminhar muito aí na sua pesquisa, né, começar lá da graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, faz concurso público, entra na universidade, né, existe um último título acadêmico, né, que os pesquisadores podem pleitear, né, e que, tal como o doutorado te abre uma porta para você se tornar um professor dentro de uma universidade, esse título abre porta para você poder ascender na sua carreira. Em algumas universidades, claro, né? Esse título é o título de livre docência. Aqui no estado de São Paulo, quando você, por exemplo, USP, Unesp, Unicamp, né? Quando você presta o seu concurso, você é contratado, e passa no concurso, você é contratado como professor doutor dessa universidade. Então, esse é o cargo inicial dos professores nas estaduais paulistas, né? O próximo, a gente tem promoções horizontais e verticais, né? Então, as horizontais você fica com o mesmo cargo, mudando basicamente um número ali, né? Mas as promoções verticais você muda de fato de posição, você muda de cargo, né? Então, você começa como professor doutor, passa a professor associado e o último nível é o professor titular dentro dessas universidades estaduais paulistas, né? O título de livre docente é um pré-requisito para você pleitear a posição de professor titular, tá? Em geral, tá? Na Unicamp, depois de mudar algumas regras, esse passa a ser um título também para você pleitear a posição de professor associado. Antigamente, até uns 3 anos atrás, assim que você obtinha o título de livre docente, você automaticamente se tornava professor associado. Agora você precisa ter o título de livre docente para poder pleitear esse salto aí na sua carreira. Para você obter esse título, você tem que basicamente prestar um concurso público. E nesse concurso, você tem, diferentemente do concurso público para entrar na universidade, você não tem que fazer nenhuma prova, né, escrita, por exemplo. Mas você tem uma prova de títulos, né, no qual a banca vai avaliar a sua titulação, né, também artigos publicados, etc. Né, então, você vai basicamente avaliar o seu currículo. Você tem uma prova de arguição, no qual você basicamente tem que defender a sua tese. Tá? A tese pode ser, de fato, uma tese construída para a sua livre docência, como uma tese construída do doutorado, ou simplesmente pode ser um compilado da sua produção científica. Tá? Então, tudo que você produziu no período que você esteve como professor dentro da universidade até você pedir para prestar o concurso de livre docente, você mostra ali e faz uma defesa daquilo. Essa banca, ela é formada por professores da própria universidade que você trabalha ou vem professores de fora? Boa pergunta. Tem uma regra, né? Acho que tem que ter, como a banca de doutorado, tá? Tem que ter, acho que pelo menos um professor titular da sua universidade, né? Eu acho que é pelo menos um professor titular. E tem que ter professores fora do programa. Tá? Ótimo. Então, não é algo interno. E a última prova que você tem que fazer é uma prova didática. Né? Que você tem que, basicamente, é sorteado um tema lá de uma aula, você tem 24 horas para preparar essa aula e no outro dia ir lá e apresentar essa aula para essa banca. Essa seria, então, o último título. Né? Então, quando você ganha esse título, você ganha um diploma igual diploma de doutorado. São diplomazinho de graduação, o de mestrado, de doutorado, e tem um diploma de livre docente também. E você também tem titulações similares em universidades no exterior. Funciona um pouco diferente. Em geral, é chamado de habilitação, habilitation. E em alguns lugares, quando você é contratado como professor dentro de uma universidade, em geral, professor assistente, assistant professor, você não tem uma posição permanente. Tá? A posição, como nós temos, né? Como nós somos funcionários públicos, né? Nós já temos uma posição permanente na universidade. Tá? No exterior, em algumas universidades, você precisa desse título de habilitação para poder se tornar um professor, né? Que é o que eles chamam de professor lá, né? Que seria a versão do nosso professor titular. Né? É um paralelo que a gente pode fazer.
Muito bem, acho que foi bem esclarecedor. Douglas, obrigada por ter participado aqui do projeto. É isso, obrigado pelo convite. Então, tchauzinho. Então, tchau.